Esse é aquele momento, então, que você pode entregar no altar do Senhor o seu dízimo, sua oferta, sua primícia. Pai querido, eu quero colocar agora diante da tua presença esses nossos irmãos e irmãs que estão fazendo a entrega dos seus dízimos e ofertas e primícias na tua presença. Pai, quero pedir que a bênção do Senhor esteja sobre cada um deles, sobre as suas famílias, sobre as suas casas. Tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor abriria a janela dos céus, derramando bênçãos sem medida sobre aqueles que cumprem, ó Deus, esse quesito na tua palavra. Assim nós abençoamos os teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Quero que você abra a sua Bíblia, alguém acenda a luz, por favor. E nós estaremos lendo apenas um versículo da palavra de Deus, lá no livro de Malaquias. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Livro de Malaquias, capítulo 3. Então, antes de Mateus, está ali Malaquias. É um dos chamados profetas menores. E apenas um versículo será alvo da nossa leitura nesta noite, o versículo 18. Quando a palavra de Deus diz: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Irmãos, o livro de Malaquias apresenta uma mensagem de Deus para um povo que estava extremamente frio e desanimado. Israel havia acabado de retornar do exílio babilônico, um exílio que durara 70 anos, e fazia isso muito pouco tempo. Eles haviam reconstruído o templo, mas as dificuldades continuavam, elas persistiam. E nesse clima, as colheitas também não caminhavam bem, os inimigos estavam oprimindo a nação, e a sensação que o povo estava tendo era de que servir a Deus não valia a pena. Em outras palavras, eles diziam: não vale a pena servir a Deus, é inútil servir a Deus. No capítulo 3, Deus escuta o povo falando exatamente isso com amargura de coração. É inútil servir a Deus, não vale a pena servir a Deus. Diante daquilo que estava acontecendo, Deus então promete a eles algo extraordinário. Ele fala de um dia em que todos haveriam de ver claramente a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Quantos de nós, evidentemente, já em algum momento da nossa vida, também proferimos as seguintes palavras: será que vale a pena ser crente? Será que Deus tem visto a minha fidelidade? Será que Deus está olhando para mim? Será que Deus está ouvindo as minhas orações? Isso é muito comum, nós ouvirmos crentes reclamando, crentes insatisfeitos com Deus. Esse era o pensamento também de um líder de louvor lá do Antigo Testamento chamado Asaf. Ele escreve um salmo, Salmo 73, e ele começa a comparar a sua vida com a vida dos ímpios de seu tempo. E ele fala exatamente assim lá nesse salmo: pois eu tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos. Não são atingidos por doenças como os outros homens. Olha a desilusão que estava tendo esse salmista de nome Asaf. Porém, irmãos, apesar de tudo, nós podemos afirmar que Malaquias 3,18, que é esse texto que nós lemos no início da nossa palavra, é um alívio para a nossa fé, pois ele fala de um tempo em que Deus vai fazer uma distinção entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a ele e aquele que não o serve, aquele que não se importa com ele. Eu quero nessa noite falar pelo menos sobre 3 verdades que eu encontrei nesse texto para a nossa reflexão. A primeira verdade é a seguinte: a crise de percepção.
E a frase do versículo que nós lemos é esta: então vereis outra vez. O povo de Deus, desses dias, então, tinha perdido principalmente a capacidade de enxergar a justiça de Deus em operação. Devido a tudo aquilo que eles estavam vivenciando, eles estavam cegos para aquilo que Deus estava agindo. Muitas vezes acontece conosco a mesma coisa. Eles viam, então, os ímpios prosperarem, eles observavam que os arrogantes estavam vivendo em pleno gozo, em plena alegria, aproveitando a vida numa outra linguagem, enquanto eles estavam agonizando, vivendo aquela situação de, aparentemente, desprezo de Deus. No versículo 15 desse mesmo capítulo de Malaquias tem algo interessante. Eles falando: por isso agora consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prosperam os que praticam o mal, como escapam ilesos os que desafiam a Deus. Novamente eles falando aqui, né? Aparentemente, dentro da ótica deles, dentro da visão deles, Deus estava alheio, Deus se mantinha indiferente ao seu povo escolhido. Mas o profeta usa uma expressão que traz um alerta. Ele fala assim: outra vez. Essa expressão é muito interessante aqui. Ela é um chamado para uma recuperação do que chamaríamos aqui de visão espiritual entorpecida do povo. Irmãos, hoje nós estamos vivendo uma situação bem semelhante. Basta olharmos o mundo ao nosso redor. Nós observamos como os corruptos ficam impunes, como o mentiroso se dá bem, como o desonesto fica cada vez mais rico. Enquanto isso, muitos de nós cristãos enfrentamos lutas, enfrentamos tribulações, perdas, incompreensões e tantas outras coisas. A tentação, evidentemente, é pensar que Deus não está vendo. Às vezes a gente até pensa: será que Deus está vendo? Será que Deus está atento? Será que Deus está olhando para mim? Porém, o texto bíblico fala: outra vez vereis. Ou seja, há um tempo determinado por Deus em que Ele vai virar o jogo. E então nós poderemos enxergar claramente. Nós não podemos, irmãos, avaliar a justiça de Deus por aquilo que nós estamos vendo ou por aquilo até mesmo que estamos vivenciando, até sentindo. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. A outra vez vai chegar. E então nós haveremos de ver o que Deus tem preparado. Segunda verdade que eu quero destacar nesta noite é a seguinte: a separação entre o justo e o ímpio. Deus faz aqui uma separação, uma distinção radical. Justo é justo, ímpio é ímpio. Não é apenas uma diferença superficial de comportamento ou de ações, mas é uma diferença de alma, é uma diferença de coração. Principalmente é uma diferença de aliança. O justo tem uma aliança com Deus, enquanto que o ímpio não tem uma aliança com Deus. Isso é o que pesa nessa distinção que Deus faz. O justo é aquele que se alinha aos planos, aos propósitos de Deus, mesmo quando ele não recebe qualquer recompensa imediata. Às vezes a gente não está percebendo. O ímpio, porém, é aquele que vive por si mesmo, ainda que aparentemente seja bem-sucedido, no íntimo, ou ele é reprovado por Deus. É isso que nós temos que pensar. O ímpio sempre será reprovado por Deus. E esse capítulo 3 de Malaquias, ele fala algo interessante aqui, de um dia que ele chama o dia do Senhor, que será como o fogo do ourives e como a lixívia, que é um produto utilizado pelo lavandeiro para limpeza e desinfecção de superfícies. Pode ser usado até mesmo para lavar roupas. E ele diz assim: mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará de pé quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ourives e como sabão do lavandeiro. Ele se sentará como um refinador e como purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim trarão
ao Senhor ofertas de justiça. Ou seja, aqui, nesse mesmo capítulo, nós observamos Malaquias falando de um dia de juízo, um dia de julgamento, um dia em que Deus vai trazer para realmente mostrar essa diferença que há de haver, que há entre o justo e o ímpio. Naquele dia de juízo, a verdadeira natureza de cada um vai se manifestar. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele fala sobre isso. Ali no capítulo 2, versículos 6 a 8, que eu quero ler, diz assim: Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas presta atenção agora. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas e que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Olha que palavra tremenda de Paulo aqui aos nossos corações. Vamos tomar como exemplo aqui duas árvores que aparentemente são iguais. Às vezes você olha para essas árvores, já vi muito isso, né? E as duas são lindas, e de repente vem um vendaval, vem uma tempestade, uma daquelas árvores cai e as raízes ficam para o lado de fora, enquanto que a outra permanece firme ali, porque as suas raízes são mais firmes. O que isso tem a ver com a gente? Que o vento, nessa ilustração que eu coloquei para vocês, o vento ele vai revelar a raiz. Muitas vezes Deus permite tempestade, Deus permite ventos fortes para revelar a raiz. E João Batista, ele utiliza esse exemplo para falar do juízo de Deus também. Ali em Mateus 3,10 ele fala assim: o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Ele fala de árvore aqui, mas na verdade ele está usando de forma figurativa essa questão da árvore. Porque ele deseja falar assim daqueles homens que estavam ouvindo os seus sermões, que estavam ouvindo a sua palavra, que eram pessoas que realmente iam provar o juízo de Deus num determinado tempo. Principalmente os escribas, fariseus, os líderes religiosos daquele tempo que se opunham a Deus sob uma falsa religião. Assim será nessa profecia de Malaquias. O justo, ele vai permanecer porque a sua raiz está em Cristo, mas o ímpio vai cair porque a sua confiança está no mundo. Terceira verdade que eu quero colocar nessa noite é a seguinte: o critério final do juízo divino. O texto, irmãos, não fala aqui de religiosidade externa, mas ele fala de algo verdadeiro, algo genuíno. Servir a Deus não é apenas frequentar cultos, cantar louvores, dar dízimo, trazer ofertas, entregar primícias, embora tudo isso seja muito bom. Mas ser crente não é só isso. E muita gente acha que porque está tendo esse procedimento que é um crente verdadeiro. Mas aqui eu gostaria de fazer uma avaliação do que é ser um servo de Deus e do que é não ser um servo de Deus. Primeiramente, servo de Deus é aquele que obedece a Deus, confia nele e persevera, principalmente quando ninguém está nos observando. Crente verdadeiro é aquele que serve a Deus mesmo quando não está diante das lentes dos olhos dos outros. Não importa o local que você está, se você é servo de Deus, você vai ser servo. Não importa se estão olhando para você ou não, você não muda, você é aquela pessoa. Servo de Deus também é aquele que vive com sinceridade de coração e a quem Deus ouve secretamente. Deus não ouve ímpios, Deus não ouve pessoas que não estão afinadas com a sua voz. Lembra que Jesus disse, quando nós quisermos orar, ele disse o seguinte: entra no teu quarto, ore a teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. Ou seja, Deus vai ouvir. Aquele que é servo de Deus, Deus vai ouvir. Deus tem um compromisso de ouvir a minha oração, Deus tem um compromisso de ouvir a tua oração. E
principalmente a oração em secreto. Tem muita gente que gosta da oração em público, faz até um estardalhaço, né? Às vezes tem orações em público que não são orações, são pregações. A pessoa começa a orar e de repente está pregando para a igreja na oração. Mas a oração verdadeira é aquela que você entra no lugar secreto e ali ora você e Deus vai ouvir a sua oração. Servo também é aquele que agrada a Deus e que coloca o reino de Deus em primeiro lugar. Lembra o que Jesus disse? Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas, demais coisas, serão acrescentadas. Ou seja, na medida em que eu sirvo a Deus de coração, buscar Deus e buscar a sua justiça é isso, é servi-lo de coração. Eu não preciso me preocupar com as demais coisas, porque Deus a cada dia, a cada manhã, vai estar suprindo as minhas necessidades, tanto materiais quanto espirituais. Por quê? Porque Deus cuida dos seus filhos. Você que é casado, tem filho, você sabe o que é ter um filho e como você cuida do seu filho. Você acha que Deus, que é muito mais amoroso do que eu e você, não cuida de nós também? Agora vamos partir para uma avaliação dos que não são servos. Vamos ver aqui onde a gente enquadra, hein? O não servo é aquele que vive apenas para os seus próprios interesses. Mesmo que tenha uma vida religiosa aparentemente perfeita. Há pessoas que você olha, não dá para distinguir. Às vezes, uma pessoa aparentemente piedosa, aparentemente religiosa, mas tal pessoa, por ser ímpio, ele vive apenas buscando seus próprios interesses egoístas. Então, esse é o primeiro ponto em relação ao ímpio. O não servo também é aquele que anda principalmente na maldade do seu coração. Aqui é uma outra pessoa. Se aquele que é um falso religioso vive uma vida ímpia escondida, esse aqui vive uma vida ímpia exposta. Veja como esse texto do Salmo 140 fala. Livra-me, Senhor, dos maus, protege-me dos violentos, que no coração tramam planos perversos e estão sempre provocando guerra. Afiam a língua como a de serpente, veneno de víbora está nos seus lábios. É um tipo de pessoa que a gente às vezes se encontra com elas. Eu já convivi com pessoas assim. É possível que você já tenha encontrado também pessoas que têm esse tipo de comportamento, ou seja, não há nada escondido. Ele é mau, mostra que é mau, e os atos dessa pessoa são de malignidade, assim como o salmista que percebeu essas pessoas que o estavam rodeando aqui no Salmo 140. Mais um ponto. O não servo, aqui que é o mais forte, gente, é aquele que ouvirá de Jesus no dia do julgamento. Vai ouvir isso. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Vai ouvir também, malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Olha que coisa tremenda. Eu pergunto a você nessa noite, você serve a Deus de verdade? Ou você tenta usar Deus como um amuleto, ou até mesmo como um serviçal? Hoje nós estamos vivendo aquele evangelho fast food, né? A gente vem para a igreja e quer levar uma sacola cheia. Então você quer carregar a bênção. E na verdade, alguns cultos, ao invés de ficar pregando a palavra, fica oferecendo chave, fica oferecendo assinatura em documentos, coisa desse tipo de ação na justiça. Não estou dizendo que isso seja errado, mas eu estou dizendo que muitas vezes a gente usa Deus como se Deus estivesse ao nosso serviço, como se eu recorresse a Ele, como eu recorro num supermercado para apanhar aquilo que me interessa. Tem muita gente que faz assim com Deus. Você serve a Deus de que forma? Quero lembrar você que haverá uma diferença no dia do juízo final. Mais uma outra verdade que eu quero colocar ainda nessa noite, a certeza da recompensa, usando a frase, então vereis.
A promessa de Deus, irmãos, é dupla. Os justos ouvirão o bem-vindo de Deus, mas os ímpios sofrerão o juízo eterno. Note que Deus não disse o seguinte: talvez, quem sabe, mas ele disse: então vereis, o que implica em algo certo, em algo verdadeiro, em algo que não vai mudar de jeito nenhum. O livro de Malaquias termina com uma tremenda promessa, principalmente uma promessa aos justos, mostrando que o sol da justiça nascerá nas suas asas para aqueles que temem ao Senhor. É um dos textos mais lindos do livro de Malaquias, quando ele escreve capítulo 4, versículo 2, dizendo: mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão como bezerros soltos no curral. Olha que promessa tremenda para aqueles que vivem na presença de Deus. Para o servo fiel, aquele que está cansado, a esperança, todo o trabalho que nós fazemos para Deus, Deus olha para nós e nos recompensa. É um texto muito conhecido, de vez em quando a gente cita aqui, em outros cultos também, quando Paulo escreve aos Coríntios, ele diz: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho que vocês fazem não será inútil. Ou seja, há uma esperança. Mas para o ímpio não há essa esperança. Para o ímpio que confia em si mesmo, confia nas suas coisas, há um alerta, que é o dia da prestação de contas, como aparece ali em Eclesiastes: pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive o que está escondido, seja bom ou seja mal. Eu quero partir agora já para a conclusão da nossa palavra dessa noite. Irmãos, nós estamos vivendo nesse mundo e nem sempre a diferença entre o justo e o ímpio é visível. Às vezes, parece que a gente não consegue enxergar. Há momentos, inclusive, em que aparentemente o mal triunfa. E aparentemente a fé enfraquece. Mas Malaquias nos convida a olhar para o futuro, onde Deus honrará o justo. 3 atitudes práticas aqui para a nossa aplicação final. Primeiramente, nós devemos servir a Deus mesmo diante das dificuldades. Mesmo que hoje você esteja enfrentando dificuldades e aparentemente você acha que é inútil servir a Deus, mas é necessário manter a nossa integridade, é necessário manter a nossa oração, a nossa dedicação, a leitura da sua palavra. Deus anota cada detalhe da nossa vida no livro das memórias. Malaquias 3,16 fala: depois aqueles que temiam ao Senhor conversavam uns com os outros, e o Senhor ouviu com atenção. Aí diz assim: foi escrito um livro como memorial na sua presença acerca dos que temiam ao Senhor e honravam o seu nome. Segunda aplicação: não precisamos ter inveja dos ímpios. A prosperidade deles é temporária. Asaf, aquele personagem que nós já citamos na palavra dessa noite, depois de muitos questionamentos sobre a sua vida em relação à vida dos ímpios, ele chegou a uma conclusão. Veja a conclusão que ele chegou. Quando tentei entender tudo isso, diz ele, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Graças a Deus que ele percebeu, porque até então ele reclamava. Imagina um líder de louvor reclamão como Asaf estava no início desse Salmo 73, mas agora a coisa muda. Ele percebe que realmente valia a pena estar na presença de Deus, valia a pena estar adorando e glorificando ao Senhor. E a última aplicação, o último item da nossa aplicação: precisamos ter os olhos no então. O então de Deus chegará. Então vereis outra vez. Esse então vai chegar. Vai chegar o dia do juízo final.
que pode ser ainda nesta vida, mas que a certeza é que ele virá no tempo certo de Deus. Deus repentinamente vai virar a mesa e nós precisamos confiar nesse tempo do Senhor. E a última pergunta que eu faço: você tem vivido como ímpio ou como justo? Deus tem marcado um dia em que Ele vai mostrar claramente essa diferença entre o justo e o ímpio. Então vereis outra vez a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. E neste dia da diferença vai ser já o dia quando não haverá mais oportunidade, mas será o dia em que realmente vai se cumprir o que Jesus disse: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Então você vive como justo? Você vive como servo de Deus? Ou você vive como ímpio? É um momento de reflexão. O pastor Marquinhos vai estar orando. Te convido a se colocar de pé neste momento. A última frase da palavra é um momento de reflexão. Refletir se a nossa vida está, de fato, vida de quem serve a Deus ou quem só meramente está frequentando uma igreja. De repente você pensa: se eu frequento a igreja batista, tá ótimo, eu estou aqui é lugar bom, legal, gostoso aqui e tal. Isso aqui não te salva. Pastores, muito menos. Tipo de louvor, não. Eu entreguei o dízimo, não te salva. Você precisa estar firmado com Jesus. Fecha os teus olhos, abaixa a sua cabeça. Se você não fez ainda uma entrega verdadeira, não é a entrega religiosa, é a entrega verdadeira da sua vida para Jesus Cristo, reconhecendo Ele como teu Senhor e teu Salvador, faça isso agora em teu coração. A palavra do Senhor diz em Romanos 10, 9, se nós confessarmos a Jesus como Senhor, se nosso coração nós cremos que o Senhor o ressuscitou dos mortos, será salvo. Então entregue a sua vida a Jesus. Ou se você já é servo de Deus, mas entende que não tem vivido de uma forma digna diante do Senhor, fale com Ele agora. Apresente a sua vida. Senhor, eu apresento a minha vida diante do Senhor agora. Eu peço perdão pelos meus pecados. Diga ao Espírito Santo, vem me transformar, vem me santificar, vem me curar das minhas mágoas, rancores, ressentimentos, marcas na alma que têm sido um impedimento a uma comunhão contigo. Venha pedir que o Espírito Santo te coloque naquele trilho, naquele caminho que Ele quer que você caminhe, que você ande, para cumprir toda a sua vontade. Querido Jesus, querido Deus, neste momento, nós nos achegamos a Ti através desta oração, em nome do Senhor Jesus. E te pedimos, Senhor, venha visitar cada coração agora. Vidas que estão, meu Deus, talvez titubeando entre dois pensamentos, mas um dia o Senhor usou o profeta Elias para dizer ao povo do Senhor: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Ó Deus, que o teu povo esteja entendendo que é tempo de estar na tua presença, é tempo de arrependimento de pecados, é tempo de se voltar para a tua palavra, é tempo de pedir que o Espírito Santo santifique e conduza a sua vida, é tempo de estar, ó Pai, com compromisso, porque breve o Senhor virá, conforme na palavra foi dito, aquele dia chegará. Então chegará e vereis a diferença entre quem serve e quem não serve a Deus, entre o justo e o ímpio, e que nós possamos, nós todos que aqui estamos hoje na casa do Senhor, que dizemos, professamos que servimos ao Senhor, ser achados dignos, ser achados aqueles que são levados para o céu, para a glória eterna. Pai Santo, em cada coração haja paz do Senhor, haja renovo nas lutas, nas batalhas que muitos
muitos estão enfrentando e muitas tentações de pecado, muitos julgos opressores, muitos ataques têm vindo, é verdade. Muitos filhos teus, meu Deus, estão sentindo-se desanimados, olhando para baixo de tanta luta, tanto julgo e opressão. Que o Senhor destaque o teu exército celestial, os teus anjos agora, e entrem nesta guerra. Entra, Pai, nesta batalha dos teus filhos, e eles possam ver a tua mão operando onde a mão do homem não pode operar e nem chegar. Ó Deus querido, assim nós clamamos nesta noite, e que em tudo, Senhor, seja glorificado e exaltado o nome de Jesus, e é neste nome, o nome de Jesus, que nós oramos. Amém. Amém, meus irmãos. Uma última bênção neste momento aqui, mas você já sai abençoado com a graça de Deus sobre a sua vida. Levante a sua mão. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. E o povo de Deus diz: operando Deus. E se Deus é por nós? Amém. Você é de Deus, não é? Então agora você dê o último ato de glorificação, aplaudindo a Jesus, e vai na bênção para a sua casa.